Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de entrega ao Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final e você vai acabar ouvindo algo sobre o texto que nós vamos ler juntos. E também vai dar para refletir, vai dar para pensar sobre o assunto e aprender um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor. E também eu peço para que você faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilha e deixa também seu comentário para dar mais engajamento no canal. Seja você também um emissor da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito.
Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu 2º carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. A história de José nos faz aprender muita coisa, né? A gente aprende como ele foi perseverante, como ele se entregou ao Senhor, como ele aguardava, como ele esperava no Senhor, né? A prova disso é que ele ficou ali tanto tempo preso, só depois da interpretação ali dos servos do faraó, que foi o copeiro e o padeiro, né? A interpretação dos sonhos que ele fez ali, só depois disso ele ficou 2 anos ali em cárcere, ele ficou ali aguardando, né? Justiça ser feita, porque ele estava preso, ele sendo inocente, né? E ali, se não fosse uma chance dada, vinda de Deus,
como que ele ia sair daquele lugar, né? Então Deus providenciou isso a José, porque ele tinha um coração segundo a vontade do Senhor, ele era um servo fiel do Senhor. E houve ali a oportunidade dele interpretar os sonhos de Faraó e não apenas sair da cadeia. E ele saiu como se fosse ali do inferno para o céu, né? Porque ele não simplesmente saiu da cadeia e ficou à mercê ali da sorte e tal, na rua, porque ele ia para onde também? Não, ele foi para um posto que eu acredito seria muito desejado por muitas pessoas lá no momento, e ele foi ser governador do Egito. Ele era... acima dele só estava Faraó, para a gente entender como Deus ele coloca e ele tira de onde ele quiser mesmo, ele faz e acontece do jeito que ele quer e segundo os propósitos dele, para nós vermos como nada para Deus é impossível, como ele muda as situações das pessoas de uma hora para outra, do dia para a noite, é quando você menos espera. E é muito interessante pensar as guinadas que a vida dá, né? Que a vida de algumas pessoas dá, que a sua também pode acontecer a qualquer momento, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos na nossa vida, essa é a realidade. Então, que tudo que você seja para honra e glória do Senhor, porque era isso que José fazia. Presta atenção que aqui, em momento nenhum, ele falou que a glória era dele, que a interpretação era dele. Não, ele frisou várias vezes, ele fazia questão de dizer para quem quisesse ouvir que a glória era do Senhor, a interpretação vinha do Senhor, o dom vinha de Deus. E ali, Faraó, ele também, embora não fosse crente no Deus de José, no nosso Deus, ele também via que tudo que Deus fazia através de José, ele também reconhecia aquela soberania do Senhor. Né? Até quem não cria ali naquela época ainda reconhecia, porque via na vida de José, viu naquela interpretação dos sonhos, viu que o que acontecia, que ele falava, vindo de Deus, né, palavra dada pelo Senhor, acontecia, como aconteceu com o copeiro e com o padeiro, né? E depois também, aqui no decorrer da história, vieram 7 anos de abundância, depois os 7 anos de fome, aconteceu exatamente como José falou, que Deus tinha dito através dele. Então, honra e glória somente ao Senhor, uma coisa muito séria. Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém, com absolutamente ninguém. Então, presta atenção nisso, isso é importante, isso é sério. Honra e glória exclusivamente, somente do Senhor Deus. E isso José ele fazia questão de falar. E por isso ele também foi grandemente honrado pelo Senhor na vida dele. E as pessoas que estiveram com ele também puderam ver a honra e glória do Senhor. E também usufruir disso, né? Porque quando você está perto de uma pessoa que ela é digna ali da honra do Senhor, você também usufrui junto com ela. E eu creio que você seja essa pessoa também. Eu quero que você seja essa pessoa. Eu quero também ser essa pessoa que honra a Deus e que Ele me honra. E a gente tem que tentar fazer isso todos os dias. Tem que se santificar todos os dias para que você seja cada vez mais amigo do Senhor, que Ele seja o seu Pai mesmo, em todos os sentidos, na questão de você depender dEle e das pessoas verem Cristo em tua vida. É isso que é o importante. E José, ele fazia assim, ele era assim, e que você seja como José, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante, manda para alguém que você ama, manda para alguém que é importante para você. E muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.